Olá, esse é o nosso kit de mudanças do corpo no período da puberdade em meninas. Esse é o primeiro livro. Esse recurso foi desenvolvido para trabalhar várias situações. Primeiramente, a nomeação das partes do corpo íntimo das meninas, né? Ele é muito importante para ser feito porque nós não podemos permitir com que a criança tenha vícios de linguagem onde nomeia outras partes para o corpo. Então, por exemplo, chamar, por exemplo, a virilha como moranguinho, docinho ou algo parecido. Porque se em casos de abuso, nós conseguimos identificar de uma maneira mais fácil. Então, inicialmente, pedimos para que se solte todas as pecinhas do livro e começamos. Que parte é essa do corpo? Como se chama? A criança vai falar o nome que ela conhece. Se for o caso, a gente faz a correção. Inicialmente, vai ter essa imagem fixa, onde ela precisa encontrar a fichinha que representa aquela mudança que vai desenvolver nesse corpo. Então, no caso, surgimento de pelos, ela vai identificar qual é a fichinha e vai colar ela aqui. Então, dentro dessa parte do corpo, nós precisamos ter alguns cuidados higiênicos. Então, por exemplo, ele sugere aqui algumas sequências. Então, por exemplo, sempre lavar bem com água e sabão. Vai ter a figurinha onde precisa colocar com água e sabão. Sempre usar papel higiênico para se secar. Então, identificar qual é a figura e assim sucessivamente. Usar uma calcinha limpa todos os dias e depilar. O ideal é que se faça, em casos de família ou terapia, até 2 páginas por dia. Porque em caso de crianças autistas, muitas vezes elas demoram um determinado tempo para processar as informações. Então, o ideal é que se faça no máximo 2 páginas por dia. Em crianças que já não apresentam ou que não possuem nenhum transtorno, pode-se fazer o livro de maneira sequencial. Então, a próxima seria os seios, também faz a mesma coisa, retira e vai conversando com a criança, né? Como que se chama isso? Por que a gente utiliza? Como que é o nome que você conhece? Toda menina precisa usar, você vê que a mamãe usa, e sempre puxando um contexto e uma história para a criança associar e perceber a importância desse momento. Depois nós temos as axilas, que também vai ter as sequências para serem feitas, tanto de higiene quanto as áreas de modificação, né, que vão sofrer alterações, o rosto e as pernas e a menstruação. Quando se chegar nessa parte, nós iremos adotar um outro material. Qual será esse material? Vai ser o nosso calendário menstrual. O nosso calendário, ele é composto por um calendário móvel, onde você vai observar que vai ter os meses do ano para serem montados, né? Você vai montar conforme aqui o calendário. Com o uso da caneta, a gente vai colocar aqui o ano que nós estamos e vai colocar a sequência certinha, tá? Como se fosse montar um calendário tradicional. A diferença que você pode observar são essas fichinhas com a imagem da menstruação. O que diferencia essas fichinhas? Essas fichinhas, nós sabemos que no caso das pessoas autistas, nós precisamos sempre estar notificando, antecipando para evitar problemas. Então, no período menstrual, nos dias que estiver programado para a menstruação, se coloca essas cartinhas, tá? Para mostrar a autista que vai ter essa adaptação da menstruação nesse período. Então, coloca assim, né? Ela fica de 5 dias no período menstrual. Você vai colocar 5 cartinhas para identificar, tá? Então, é um calendário montável, todo com peças em velcro, tá? Então, super simples. Outra peça importante também na questão da menstruação, nós vamos ter um mini chaveirinho de passo a passo. Esse mini chaveiro, ele vai mostrar para as meninas como se faz a forma adequada de utilizar o absorvente. Então, bem detalhado, abrindo a embalagem, tirando as fitas, abre uma perninha, abre a outra, cola na calcinha. E essas dicas são muito importantes e precisam ser bem minuciosas, bem detalhadas, porque nós sabemos que
o aprendizado no autismo precisa dessa questão repetitiva, sequencial. Então, esse passo a passo ajuda bastante nessa questão da rotina do passo a passo. Temos também algumas fichinhas já na borda roxa. Essas fichinhas, elas vão ser apenas informativas, tá? Então, por exemplo, essa em branco, ela vai ter o contato de emergência. Para quê? Através da canetinha, você pode marcar o telefone de contato e deixar dentro da bolsinha, dentro da mochila, como se fosse um instrumento de emergência e notificar, olha, esse aqui é o telefone da mamãe, esse aqui é o telefone do papai, em qualquer coisa pede para alguém ligar, como se fosse um cartão. Você sempre vai apresentar esse aqui para a criança ter essa forma de entrar em contato com o adulto. E as outras cartinhas vão ser como eu te disse, elas são informativas. Então, vai mostrar o tipo de absorvente que hoje nós temos no mercado, que são o absorvente interno, o coletor menstrual e o absorvente externo, né, que é o que tem o passo a passo. Temos uma fichinha de consulta médica, também a gente pode colocar ela próxima ao nosso calendário, né, para mostrar que naquele mês a gente tem uma consulta médica. Manter sempre a bolsinha das meninas com uma necessaire e dentro dessa necessaire com alguns itens pessoais. Então, sempre manter o absorvente S dentro da bolsinha e levar sempre os lenços umedecidos. Essas cartas também são bacanas para a gente trabalhar um checklist. Então, por exemplo, a adolescente vai sair de casa e você fala assim, ó, você já pegou os itens que você precisa levar? Sempre simbolizando e mostrando as ilustrações para poder entender o que está acontecendo e o que ela precisa fazer. Outro recurso também faz parte desse kit é o nosso semáforo, né, do corpo. Como que funciona esse semáforo? Ele é bem simples e bem intuitivo. Vai ter aqui as cores vermelho, amarelo e verde. E aqui uma garotinha. Através do uso das canetas, o que você vai solicitar para essa criança o que as pessoas podem tocar. Então, por exemplo, o amiguinho da sua escola pode tocar no seu cabelo? Se você acha que está dentro do seu, que a sua questão ética, seus princípios morais, que pode tocar no cabelo, então a gente pinta de verde. Não, essa parte do corpo a gente não pode ser tocada por ninguém. Então, a gente pede para a criança pintar as partes que nós achamos que não podem ser tocadas de vermelho. E as partes que a gente geralmente usa, mas com moderação, a gente pede para usar e pintar de amarelinho. Essa ficha, ela é muito importante porque nós conseguimos também estabelecer com que a criança tenha quem são essas pessoas de confiança, tá? Isso é um ensino que a gente precisa reforçar para as crianças. Por quê? Em caso de emergência, quem que você vai recorrer? Vou recorrer à professora. A professora pode tocar essas partes do seu corpo? Então, é um material instrutivo, onde a gente consegue fazer tanto essas abordagens, né, de proteção das crianças, evitar um possível abuso, como um material de orientação mesmo, pedagógica, né, para poder se trabalhar. Esse material, ele pode ser tanto utilizado por terapeutas, em escolas, ou uso familiar.